Boa tarde a todo mundo. Quem estiver almoçando aí, não tem problema, pode almoçar ouvindo. Parabéns por você estar aqui, por ter tomado essa decisão, né, de investir um pouquinho desse tempo do almoço em você. Eu espero agregar alguma coisa aqui durante essa live e vou com certeza entregar aqui meus 200%. Legal? Acordei resfriado hoje, então se eu espirrar, vocês me desculpem. Como tem a telinha aqui, eu não vou transmitir vírus nenhum para ninguém, não tem problema, tá certo? Carol, Carolina, oi. Seja bem-vinda, querida. Que legal. Então vamos chegando, pessoal. O assunto hoje é tempo. Tempo é vida, né? Tempo é a única coisa que a gente pensa que tem, né? Na verdade, a gente nem tem. A gente só está aqui porque existe tempo, né? Eu coloquei nessa thumb, nessa apresentação, né, da aula de hoje, uma foto. Bom, você pode ver do tempo do relógio, mas também o quadro que está na esquerda aí, estou projetando aqui, acho que está todo mundo vendo, é Cronos, né? Cronos, que na mitologia grega era um titã que comia seus filhos, né? E daí que vem o cronograma, o tempo cronológico, né? Vem dessa ideia, né? Que o tempo está sempre em movimento, está sempre girando, e quando a gente se conecta com esse tempo que é um pouco externo, né? Que o pessoal contrapõe às vezes Kairos e Cronos, né? E o tempo de Cronos é o tempo que não para, né? E ele é um tempo externo, ele está sempre em movimento, vamos dizer assim. E a gente que quer correr atrás do tempo, a gente não consegue, a gente vai ser devorado por ele, né? Então, vamos lá, Arthur, boa tarde. Fernanda, a tela não está completa, o relógio está na frente. É verdade, Fernanda, desculpa, isso aí foi a imagem que eu pude captar, tá certo? Mas é só para poder falar um pouquinho aqui de Cronos, tá bom? Agora vamos começar. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Vamos começar, pessoal, respirando, porque quando a gente está correndo atrás de Cronos, a primeira coisa, e isso vocês podem reparar, que a gente sente, a nossa respiração ela vai ficando ofegante, ela vai ficando curta, né? E então é importante, se você quiser usar o tempo ao seu favor, dar uma respirada, legal? Então vamos só inspirar o ar bem profundamente, tá bom? Botar os dois pés no chão. Quem estiver sentado pode botar as mãozinhas assim, viradas para cima, legal? E vamos dar uma respirada aqui para a gente começar com tudo, tá bom? Vamos lá. Respirando. Solta. Presta atenção no ar, né? O ar que entra, preenche os pulmões e que sai. Mais uma vez, calmamente. Se está com a respiração curta ainda, vamos dar mais uma bem grande. Sente o seu diafragma, sente a caixa torácica expandir, legal? Inspira pelo nariz, segura e solta bem devagarinho. Prolonga essa expiração. Esses tempos da respiração, na verdade, é o nosso tempo, tá? É o nosso reloginho natural, né? A gente podia contar o tempo em respirações, se a gente estivesse atento à nossa respiração o tempo todo, né? Mas a gente não está, né? Infelizmente. Mas então é por isso que esse assunto do tempo é importante. O assunto específico de hoje é essa frasezinha: não consigo ter tempo para mim, como é que eu faço? Né? E eu já ouvi muito essa frase. Quem já ouviu essa frase pode botar no chat aí, eu. E quem fala essa frase de vez em quando pode botar eu duas vezes, né? Eu. Né? Não tenho tempo para mim. Então, se você tem essa sensação de que o tempo está passando, você está sem tempo para você, se
Você acha que, pô, pisquei o olho, o dia acabou. Pisquei o olho outra vez, a semana passou. Pisquei o olho 3 vezes o mês. E quando vê o ano e os projetos vão ficando para depois, né? Esse é bem esse caso aí do não consigo ter tempo para mim, né? Olha o Bruno aí, eu. Bruno, você precisa escutar isso aqui, viu, Arthur? É isso aí. Então fica comigo, tá? Dá um jeitinho e fica aqui até o final, porque eu vou te passar nessa aula um método, cara, para você repensar a tua organização do tempo, tá? E se você aplicar só o que eu vou te passar nessa aula, já vai dar um upgrade legal, já vai dar uma melhora legal no seu dia a dia, tá bom? Agora, eu não vou conseguir te passar tudo hoje, por isso é muito importante que você se inscreva para a super aula Tomando Rumo na Vida, tá? Que a gente vai fazer, sem ser esse sábado, no outro sábado, dia 18, às 10 da manhã, ok? Eu vou deixar aqui no chat, aliás, o link para vocês se inscreverem, ok? Porque quem não se inscreveu ainda precisa se inscrever. Daqui a pouquinho eu boto no chat e vocês se inscrevam, não ficam postergando. Vai ser no sábado de manhã, então é mais tranquilo, talvez, de, de você conseguir assistir na totalidade, tá certo? Mas não perde essa oportunidade do sábado, dia 18, porque tem muita coisa para a gente aprofundar. E no sábado, dia 18, Marina e eu, a gente vai estar abrindo, eu acho que vamos estar abrindo um portal aqui para você, se você quiser aprofundar nisso aqui e realmente mudar toda a tua organização, tá legal? Inclusive a tua relação com o tempo, tá? Mas vamos lá, o que, que é esse probleminha, né, da falta do tempo, né? Eu não consigo ter tempo para mim, tá? E antes de falar o que é, deixa eu te falar o que não é, tá? Primeiro, falta de tempo. Gente, o dia tem 24 horas e é para todo mundo, né? Então, o tempo diário ele é uma das coisas mais democráticas que existe, né? O sol se levanta todo dia para todo mundo, né? E ele fica durante o dia igual para todo mundo, tá? Então não é uma questão de falta de tempo objetiva, ok? Ah, então pode ser que a pessoa está muito atarefada, né? A gente, pô, tem muita coisa para fazer, então não tem tempo. Essa também é um mito, tá? Tem pessoas que são atarefadas que vão falar isso, mas eu conheço muita gente atarefada que tem tempo para si, que consegue ter tempo para si. Legal. E a terceira coisinha é que a gente às vezes pensa, mas eu sou desorganizado, ou então a pessoa que não tem tempo para si é porque ela é desorganizada. E não necessariamente, gente. Eu conheço muita gente que é organizada, mas que não tem tempo para si, que não pega esse tempo para si, tá? Então, o que, que é? O que, que é esse problema de não conseguir ter tempo para si? Na verdade, não é falta de tempo. Na verdade, é falta de método. Tá? É falta de método. Não saber as coisinhas que eu vou passar para você aqui agora. Tá? É uma falta de método. O que é o método que eu vou te passar agora? Que bom que o pessoal aí, Bruno, escuta aqui, porque é importante. Eu vou te passar um método hoje, que é um método que eu chamei de tempo em 3 passos. Tá? E basicamente são 3 coisinhas que parecem simples e que eu encorajo você a implementar, mas que, bom, não são tão simples assim. E para quem já assistiu a aula, né, que a Marina deu no sábado, sabe que a nossa pegada aqui nessas aulas ao vivo é de fazer exercício, né, para botar a mão na massa. Então vamos ter uns exercíciozinhos aqui para você fazer. Tá legal? Eu vou só te mostrar aqui então o que, que é esse método. Método tempo em 3 passos. Está todo mundo vendo a telinha aí? Acho que sim. Se estiver vendo, só fala aí no chat. Se não estiver vendo meu slide, aí grita, tá bom? Método tempo em 3 passos. Quais são esses 3 passos? Eu vou destrinchar cada um deles para você aqui hoje. Tá? O primeiro passo é mudança de atitude.
O segundo é critério. E o terceiro é planejamento semanal. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui do primeiro passo, mudança de atitude. Você talvez já conheça a história do lenhador, né? E se você não conhece, não tem problema, eu vou contar ela rapidinho aqui. Um sujeito estava passeando na floresta e ele viu um lenhador trabalhando. Eu não sei se você já viu um lenhador trabalhando, a profissão do lenhador é cortar madeira, né? Cortar árvore para fazer lenha. Então ele tem que cortar árvores ou galhos de árvores que são relativamente grossos e ele tem que cortar esses galhos em pedaços menores, tá? Que vão ser carregados e armazenados para as pessoas se aquecerem no inverno, né? Na lareira. Essa história vem dos países frios, né? E o que acontece? O sujeito estava passeando, viu esse lenhador trabalhando. E esse lenhador estava cansado, estava suando, ele estava descendo um machado numa árvore. E o machado ia e vinha, e nada da árvore cortar. Na verdade, o machado ele estava super desafiado, né? Ele não estava afiado, ele estava já enferrujado, né? Ele estava sem nenhum polimento, sem nenhum cuidado, né? Esse machado ele tinha sido usado e muito usado. O lenhador trabalhava muito, todo dia era muito atarefado, né? E ele não parava mesmo de cortar madeira com aquele machado. Só que o machado estava desafiado, e ali ele estava suando e descendo, fazendo aquele esforço para cortar aquela árvore, e bem de pouquinho em pouquinho, ia saindo um pouquinho da casca da árvore, e avançando, e o lenhador suando. O sujeito que estava passeando na floresta ficou um tempo observando aquele lenhador, e o lenhador não parava, ia. Até que uma hora o lenhador não aguentou, sentou um pouquinho assim no chão, o sujeito foi conversar com ele. E ele falou pro lenhador: meu senhor, esse machado está tão velho, por que você não tira um pouquinho de tempo para afiar esse machado? E o lenhador virou para ele e falou: eu não posso, eu tenho que cortar lenha, eu não tenho tempo. Então eu queria que você refletisse um pouquinho nessa história na sua vida. Será que você não está sendo um pouco como esse lenhador, né? Tão preocupado, né? Tão trabalhador, cortando tanta lenha que sem parar nem para afiar o machado? E o que é o seu machado? Qual é o seu machado? Vamos pensar aqui na gente, em todo mundo. Na antroposofia, a gente fala de 4 corpos, né? Marina já falou bastante desses corpos e ainda vai falar ainda muito mais. São os 4 corpos, né? O nosso corpo físico, né? Que é aquele que todo mundo vê, o nosso corpo etérico, que está mais ligado com a energia, né? O corpo astral, que é um corpo das emoções, dos pensamentos, e o corpo do eu, né? Que ela disse, poxa, que ela falou no sábado do nascimento do eu, esse é o seu eu que vem aqui para a Terra para fazer alguma coisa. No yoga, para quem faz yoga, né, a gente fala muito do corpo físico, da mente, que inclui pensamentos e emoções, e da energia, do corpo de energia que nós temos. Em outras abordagens, a gente vai falar do corpo físico, do corpo mental, do emocional e do espiritual. Por que eu estou trazendo isso aqui? Qualquer que seja a sua crença, a sua profissão, isso aqui nem tem a ver com religião, mas qualquer que seja a sua religião e qualquer que seja a sua situação atual, é importante saber que a gente não é uma coisa só. Né? E a gente tem um corpo físico, né? A gente tem energia, a gente imagina, a gente conduz eletricidade, né?
A gente tem pensamentos, a gente tem emoções, nós temos tudo isso. E poderíamos, então, falar de corpos. E qualquer que seja a sua profissão, o primeiro machado que você vai utilizar são esses corpos que você tem, né? Se a sua saúde estiver muito ruim, é difícil você ir trabalhar, não é verdade? Se você estiver assim, estafado, né? Muitas pessoas em burnout, é difícil você produzir alguma coisa. Se as tuas emoções estão completamente descontroladas, como é que você vai se relacionar com as pessoas? Seja em casa, seja no trabalho. Não é verdade? Então, todas essas dimensões daquilo que a gente é e daquilo que a gente tem aqui na Terra começam com esses corpos, né? Essas são as nossas pranchinhas, na verdade elas estão todas juntas e formam a nossa pranchinha para a gente surfar aqui nesse planeta, nessa vida. Se você cuidar bem da sua prancha, cara, é questão de tempo para você aprender a pegar onda, não é verdade? Agora, se a sua prancha estiver toda zoada, toda furada, toda estragada, mesmo que você aprenda a pegar onda, uma hora a sua prancha não vai mais flutuar. Tá legal? E você vai afundar. Então, a primeira chave, o primeiro passo desse, vamos dizer, método que eu estou passando aqui para você, é realmente uma mudança de atitude. É você se dar conta que você precisa cuidar, afiar o seu machado, você precisa cuidar de todos esses corpos. Tá legal? Cuidar de todos eles. Isso não é só num ponto de vista utilitarista, né? Que se você tiver meio sem rumo na vida, vai ficar, para que eu vou ter saúde só para trabalhar? Então, peraí. Você não pode viver só para trabalhar, né? Você tem que encontrar aí o seu rumo, né? Por isso que a gente vai fazer a super aula tomando rumo na vida, né? Porque é preciso, é necessário que esses corpos todos estejam alinhados, né? E por uma boa causa, né? Uma causa que te motive, tá certo? Então, primeira etapa, pensa que isso é importante. Não é nem pensa, é reconhece que isso é importante. Tá? E se o que eu estou dizendo aqui para você hoje entrar por um ouvido e sair pelo outro, pode ter certeza que algum desses corpos aí vai te chamar para a realidade e vai te mostrar que é importante você cuidar deles. Tá? Pode ser a tua saúde física, pode ser o emocional, e aí pega tudo que é relacionamento, pode ser teus pensamentos, aquela confusão mental, que está muito ligado ao emocional, porque o pensamento gera emoção. Né? Pode ser muita coisa. Tá? Fica até difícil ter alguma espiritualidade se a gente não reconhece que, primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Né? Que cuidar da gente também é cuidar do mundo. Tá certo? Tá certo. Vamos lá, então. Essa é a primeira chave, ok? Vou lá. Estou tentando até acelerar aqui, Bruno, mas tranquilo. Vamos lá, então. Essa é a primeira chave, essa mudança de postura e de atitude. Você precisa passar por ela, tá ok? E mais uma vez, aqui só eu falando, talvez você não consiga fazer toda essa mudança. Mas vem no dia 18 que você vai ter uma oportunidade para a gente te pegar na mão e você fazer essa mudança de atitude, que é a primeira coisa. Tá legal? O segundo passo nesse método, eu falei que era critério. Tá? E aqui eu quero que você pegue papel e caneta, porque nós vamos fazer um exercício agora, você vai pelo menos começar ele agora. Tá? E se não der para terminar agora, você continua depois, mas comece agora. Pega um papel e uma caneta, vamos lá. E você vai desenhar nesse papel, nessa caneta, um gráfico, tá? Com dois eixos, né? Um eixo vertical, um eixo horizontal, ok? Você pode fazer em cruz, como eu fiz aqui no slide, você pode fazer como um gráfico normal, como for melhor para você, tá bom? E você vai colocar assim, num eixo, pode ser o eixo vertical,
Você pode, Marina está dizendo que está meio, não tá muito bem definida a imagem. Então vou te falar o que está nessa imagem, tá legal? Não sei se para você está bem definida a imagem. Deixa eu ver se eu colocar maior aqui. Como é que fica? No meu celular tá tanto a sua quanto a imagem da tela. Vamos ver. Né? Dá para ler. Dá para ler bem. Então, beleza. Vamos lá. Então, escreve aí, tá? No eixo vertical, importância. Tá legal? E você vai colocar em cima as coisas que são importantes. É importante e não importante, tá? Você pode realmente separar para você ter 4 casinhas lá. Legal? E no eixo horizontal, urgência, tá? De um lado você vai pôr o que é urgente, do outro lado, o que não é urgente. Tá bom? E aí você vai ter 4 casas, né? 4 quadradinhos aí, né? Num quadradinho vão estar as coisas que são importantes e urgentes. No outro quadradinho as coisas são importantes e não são urgentes. Depois embaixo você vai ter as coisas que não são importantes nem urgentes. E do outro lado as coisas que são urgentes, mas não são importantes. Tá certo? Então desenha isso aí. Qual é o exercício, Saulo? O exercício agora é você olhar. Pode começar hoje com o seu dia de hoje. Tá legal? Do que você está fazendo hoje. Coloca todas as atividades que você pensou em fazer hoje, que você já fez hoje de manhã, por exemplo, que você ainda vai fazer hoje de tarde. Classifica elas, tá? O que é importante e urgente que você fez hoje, que vai fazer. O que era importante, mas não era urgente, mesmo assim você fez ou vai fazer. O que era urgente, mas não importante. O que não é importante nem urgente. Começa com as atividades de hoje. E aí a gente vai dar um passinho a mais. Que é que você vai pensar na tua semana. Pega uma semana típica sua, tá? E pensa a mesma coisa, as atividades que você faz durante a semana, o que é importante, o que é urgente, o que não é importante, o que não é urgente. Classifique as atividades que você faz numa semana típica, tá? As principais atividades que você faz numa semana típica, classifica elas de acordo com é importante. Isso aqui é importante? Pode ser, pode não ser. Eu estou falando importante para você, tá? Importante para você. Claro, pode ser também importante para os outros, né? E talvez, se for importante para os outros, é ainda mais importante para você. Talvez o que é importante para os outros, para você não seja tão importante, mas pareça bastante urgente. E é legal você prestar atenção nisso, né? É legal você prestar atenção nisso. Saiba que as atividades, enquanto eu estou falando aqui, vai preenchendo aí, ok? Marina está dizendo assim para eu dar um tempinho. Então vamos preenchendo aí. Vou dar um tempinho aqui e vou tomar minha água com própolis aqui. Se tem alguma dúvida, pessoal, coloca no chat para mim, ok? E a gente já vai esclarecendo aqui. Essa é a vantagem de ser ao vivo, né? E o privilégio de quem comparece ao vivo. Muito legal.
Então, pensa nas suas atividades, tá? Pensa numa semana típica. E vai colocando ali as atividades. Em qual quadradinho que você coloca, né? E claro que isso vai variar de uma pessoa para outra, né? Carol escreveu, estou percebendo aqui que eu faço... Não apareceu o resto, Carol. Ah, tá. Então, Carol está dizendo que estou percebendo aqui que eu faço o que é importante para mim, mas não urgente, né? E depois fico atropelada com os urgentes importantes. Tá tudo certo, Carol, tá tudo certo. Veja, se algo no tempo, né, as coisas podem se tornar, né, podem passar do não urgente para o urgente, tá bom? Isso é natural. Quando elas são muito urgentes, elas tendem a parecer importantes, né? E talvez até elas sejam, talvez não. Né? Mas o legal aqui é você perceber, né? Não é nem julgar, mas você perceber qual o teu padrão, né? Nisso. Fernanda está perguntando se essa resposta são para publicar ou só para nós mesmos? É para cada um, é individual, tá, Fernanda? É individual. Agora é interessante você notar como a Carol, em que quadradinho você está passando mais tempo. Legal? É realmente importante você olhar em que quadradinho desses você está passando mais tempo, certo? E mais uma vez, isso aqui é uma foto agora e ela pode evoluir, né? Por exemplo, declaração de imposto é aquela coisa que a gente acha que não é importante e que a gente só faz quando vira muito urgente, né? A maioria das pessoas vai declarar na véspera, né? Na data limite, né? Então, o legal é você perceber onde é que você está passando a maior parte do seu tempo, ok? Cuidar da saúde, né? Por exemplo, cuidar da minha saúde, né? Você está fazendo academia? Não, geralmente, para algumas pessoas é importante, para outras nem tanto, até que tem um problema e vira, né? Mas para muita gente não é urgente, fica procrastinando, né? Então é legal você olhar isso, tá? E se você já preencheu numa semana típica, a próxima etapa que eu queria te convidar a fazer é colocar aqui nessa matriz, né, nesse gráfico, os teus projetos, aquilo que você tem vontade, sabe, de fazer. Onde é que estaria, né, aquelas coisas? Na verdade, assim, não vou nem pedir para você colocar agora. Você pode colocar agora, mas assim, onde é que você colocaria, onde é que você tem colocado os teus projetos de longo prazo? Tá legal? A Fernanda perguntando sobre urgente e não importante. Urgente e não importante, dificuldade em responder. Aham. Fernanda, isso é bem natural. Veja, é porque você acha que tudo que é urgente é importante, né? Provavelmente.
né? Nem tudo que é urgente é tão importante assim, tá? Então, aí pode ser um quadradinho vazio para você e tá tudo certo, não tem problema, tá legal? É importante só você olhar, então, para o quadrado de cima, importante e urgente, e se perguntar se realmente tudo ali é importante, tá legal? Se questionar isso, ok? Geralmente, as coisas ficam urgentes, pessoal, quando as outras pessoas ao redor, quando o meio social, e pode ser também o Estado, estava falando de declaração de imposto, né? É o Estado, né? Fala, até esse dia você tem que declarar, senão você tem uma multa e tal. Mas é o quê? É algo externo que está te cobrando para fazer. E para fazer logo, tá? Exatamente. Exatamente. Então, aquilo que é urgente, mas não é importante, na verdade é isso, é o que alguém externo está te cobrando para fazer e não é uma coisa que é tão importante assim para você internamente, ok? Esse seria o urgente, mas não importante. Vou dar outra dica, tá bom? Eu falei no primeiro passo de afiar o machado, né? Falei da postura. Por que você precisa afiar o machado? Você precisa para mudar de patamar, para mudar de vida, para evoluir como ser humano. Essas são as coisas importantes, tá? Aquilo que te ajuda a evoluir, né? É aquilo que é realmente importante para você, a cuidar de quem está em volta, de repente, porque isso é muito importante para você, ok, aquilo é importante. Agora, geralmente, as coisas que não te ajudam não fazem diferença no longo prazo. Eu falei, hoje a gente vai usar o tempo a nosso favor, né? Então, quando você tiver na dúvida, é importante e urgente, é importante ou não, pensa no longo prazo. No longo prazo, isso aqui vai fazer uma diferença na minha vida ou não? Tá? Porque tem coisas que parecem muito importantes hoje, mas daqui a um ano, será que vai ter feito alguma diferença? Então, realmente, essas coisas que são urgentes, mas não são importantes, é o que a Fernanda está dizendo, são fontes de estresse, né? São fontes de estresse, com certeza, tá? Então, é importante reorganizar, né? Rever a sua organização do tempo, para que elas não te gerem tanto estresse assim. A primeira coisa para perceber é que elas são geralmente demandas externas. Tá? Elas são demandas externas, elas estão ligadas a iniciativas de outros. Né? Muitas vezes demandas externas que querem que você ajude o outro a chegar no objetivo dele. E está tudo certo, porque todo mundo precisa de ajuda para chegar no objetivo. Mas é importante ver que está vindo do outro, está vindo do externo, não está vindo de dentro de você. Ok? Então, lembra o tema da live? Quero ter tempo para mim, então eu tenho que rever o que é importante, eu tenho que ter critério. Esse critério vem de dentro. Né? Ele tem que vir de mim. O que eu acho importante? Isso vem do que eu quero para a minha vida. E é importante o que vai me ajudar a chegar lá. Né? Ok? Aprender a dizer não. Exatamente. Aprender a dizer não. Né? Porque se você não disser não, você vai estar sobrecarregada. Né? Você vai estar sobrecarregada, com certeza. Né? Como dizer não é um assunto para até uma outra aula, tá, pessoal? Como dizer não. De boa, é um assunto para até outra aula, mas o primeiro passo é você perceber que não é aquilo que você quer, tá? Se não é aquilo que você quer realmente,
e não cabe na tua agenda, você vai ter que dizer não, tá bom? E tem várias maneiras de fazer, mas eu vou deixar essa para uma outra aula, né? Mas realmente, aprender a dizer não é importante, ok? Uma das maneiras, aliás, pessoal, de dizer não com gentileza, né? Sem problemas demais, é você ter claro para você o que é importante para você e deixar claro para outra pessoa também, né? Aí, naturalmente, as pessoas vão entender, né, o porquê do seu não, porque você está ocupada com algo maior, tá? É uma das maneiras, ok? Então, vamos lá, de volta aqui para esse diagrama aqui, para o gráfico. Agora o que está faltando é você colocar aqui os teus projetos de longo prazo, tá? E, gente, onde é que, na maioria das vezes, você vai encontrar os projetos de longo prazo, aquilo que realmente faz a diferença, né, na sua vida no longo prazo? Por incrível que pareça, não é nas coisas urgentes, tá? E acertou aí em qual quadradinho, né, apareceria as coisas que fazem a diferença no longo prazo, as coisas que realmente vão melhorar a tua qualidade de vida no longo prazo, tá? Sabe em que quadradinho elas estão? Em que quadrante? Elas estão nesse aqui, ó. Elas estão no quadrante das coisas importantes e não urgentes, sabe? Por quê? Porque todo projeto que só vai dar retorno no longo prazo, a gente não acha que é urgente. Infelizmente, a gente tem esse viés. Então, aquele sonho, né? Eu trabalho com muito aspirante a empreendedor, aquele sonho de criar a própria empresa, o cara vai procrastinando porque não é urgente para ele ali. Né? Mas é importante, porque é o sonho dele, todos os sonhos da gente. Olha para esse quadrante e vê onde é que você está colocando seus sonhos. Se tem alguém aí que está pondo muito nessa caixinha importante e não urgente, os sonhos estão ficando para essa caixinha, pode escrever aqui no chat, eu aposto que tem. Né? Então a gente tende a colocar esses projetos, né, como sendo importantes e não urgentes. E eu estou falando por mim mesmo, né? Até esse nosso projeto Lanterna Biográfica, a Marina tá rindo aqui. A gente colocou nessa caixinha, ela está dizendo, por 4 anos, né? Porque era importante para a gente, era, mas nunca era urgente, né? E aí vai ficando. Eu posso falar também pela minha carreira acadêmica, né? Tem gente que fica procrastinando, né? Fala, pô, vou fazer um doutorado, né? Muita gente que é professor universitário precisa fazer um doutorado, mas enquanto não vira uma urgência, o cara não faz, sabe? É importante que ele faça, porque ele vai crescer como pessoa, como pesquisador, ele vai até ser promovido, gente. Vai aumentar o salário dele, mas demora a fazer, né? Demora. Essas coisas que são importantes, mas não são urgentes, geralmente são as coisas que fazem a diferença na vida da gente no longo prazo. Então, se tem várias atividades que você faz durante a semana, acho que a Carol colocou isso, que são importantes, mas não são urgentes, parabéns. Porque provavelmente você está fazendo coisas que estão fazendo e que vão fazer a diferença no longo prazo. Uma prática, né? Uma prática de yoga, né? Ou uma prática de exercício físico, é importante. Agora, se você não for um dia, não fizer um dia, alguém vai estar lá te cobrando. Não, ninguém vai estar te cobrando. Né? Não tem problema se você faltar numa aula de yoga. Só que, no longo prazo, se você fizer com persistência, né? com, a, com a mesma perseverança, ali com ritmo, nossa, sua qualidade de vida aumenta, né? O seu corpo
físico, ele fica outro, né? Ele até rejuvenesce, né? A sua mente fica mais tranquila. Né? Isso não tem preço, né? Arthur está dizendo aqui, essa questão do projeto de longo prazo é bem aquilo que Carol falou, de ser atropelado pelas coisas urgentes, importantes ou não. Exatamente. 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 E aí é que o terceiro passo desse método é importante. Tá bom? Porque você precisa de disciplina, né? E uma certa, vamos dizer assim, uma certa rotina, no sentido de assim, você precisa criar o hábito de reservar na sua agenda semanal espaço para as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tá legal? Então, acho que eu posso passar aqui para o terceiro passo, que é o planejamento semanal. Tá? E, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais disso também no dia 18, ok? Porque, como vocês devem saber, a gente está preparando, né, um curso do Lanterna Biográfica, e nesse curso eu vou falar muito disso aqui, inclusive em detalhes, com uma ferramenta mesmo para você fazer o seu planejamento semanal. Mas hoje aqui eu queria te passar a base, tá? Os princípios básicos do planejamento semanal. Porque se você não tiver planejamento semanal, e na minha experiência realmente a semana, tá? Semana a semana que deve ser feito, você acaba tendo esse problema que o Arthur está falando, que é as coisas urgentes vão atropelando as coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tá? Então, o que eu recomendo, tá, nesse planejamento semanal? É você fazer um planejamento semana a semana. E eu gosto de fazer no domingo para a semana que vai se iniciar. Tá? Porque domingo é tranquilo, né? Domingo você tira lá 15 minutos, meia hora, pode passar até uma hora fazendo esse planejamento, porque depois você ganha esse tempo durante a semana. Tá? E você vai olhar para a sua semana, e geralmente as semanas da gente já tem coisas bem marcadas ali, que são tomadas, né? No tempo ali, marcados por coisas importantes e urgentes, e por coisas que são só urgentes, mas não tão importantes. Mas você tem que criar o hábito, é bem importante você criar o hábito de olhar para essa semana, eu faço isso todo domingo, e dizer qual o espaço que eu vou reservar para eu trabalhar nas coisas que são importantes, mas não são urgentes, mas são importantes para mim. Tá? Muito importantes. E esse espaço eu vou colocar na minha agenda semanal. Tá? E eu vou proteger esse espaço com unhas e dentes. Tá certo? Esse espaço é sagrado. Porque é nesse espaço aqui que eu vou estar investindo para, no longo prazo, estar com a vida muito melhor. Tá? E isso vale para todas as áreas da sua vida, ok? Vale para o físico, estou falando aqui, mas vale para a área profissional também, tá? No seu trabalho, tem coisas que são urgentes, muitas, a maioria delas, que vem todo dia para você na caixa de e-mail, no chefe que fala, na ligação, no telefone, e as pessoas do trabalho vão te trazer as coisas urgentes. Dentre essas coisas urgentes, tem coisas importantes e coisas que não são importantes. Agora, se você ficar olhando só para isso no seu trabalho, você vai esquecer, você não vai ver as coisas que são muito importantes, mas não são urgentes, mas que são importantes para você crescer no seu trabalho. Tá? Eu, por exemplo, procrastinei muito tempo escrever uma outra tese aqui, um livro que chama HDR, né, que era uma habilitação, porque não era importante para ninguém outro no meu trabalho, só era importante para mim. Mas era um dos critérios até para eu ser promovido, acredita? E era um dos critérios aqui na França que me dá a possibilidade, né, de orientar doutorandos. Né? Então, eu fiz. Depois de bastante tempo, até hesitando. Quando eu finalmente fiz, eu vi a mudança que isso trouxe para a minha carreira. Era incrível. Eu falei, nossa, eu deixei de ser um professor
que eu já era professor associado, né? E virei um professor, um full professor, né? Então, poxa, comecei a orientar doutorandos, né? E até no tratamento que as outras pessoas tinham comigo. Então, você pode olhar na sua área, né, profissional e ver o que você pode fazer, que você precisa fazer para crescer. Porque se você está crescendo, geralmente você está feliz. Se você está crescendo na área profissional, você está feliz na área profissional. Se você está crescendo no relacionamento, você está feliz no relacionamento. Se você está crescendo, onde você está crescendo, geralmente a gente está feliz. E essa parte das coisas importantes, mas não urgentes, é a parte onde a gente cresce. É a parte que nos faz crescer. Então você tem que começar a tua agenda semanal reservando tempo para elas. Tá? Vai ter dia que talvez não dê para colocar. Tudo bem, respira fundo. Mas vai ter dia que dá para colocar. E se você tiver um dia que dá para colocar, você coloca. E faz daquilo uma rotina. Tenta reservar toda segunda-feira de manhã, não sei, toda sexta-feira à tarde, toda quarta, em algum momento do dia. O dia que dá, você vai colocar. Você vai testar isso semanalmente, tá? Reservando esses momentos. Gente, pode ser 15 minutos, tá? Pode ser 1 hora. Se for uma manhã ou uma tarde, maravilha. Vai fundo e bloqueia isso na sua agenda. Tá? Bloqueia. Naquele tempo, naquele momento, mamãe vai estar trabalhando. Ou mamãe vai estar fazendo o curso que ela precisa fazer. Tá? Papai vai estar aprendendo, né? Você vai estar se dedicando àquilo que você precisa aprender agora. Você vai estar investindo em você. Em você. E isso é super importante. Tá? Porque eu vou te falar uma coisa, quando você for para o caixão e todo mundo vai, as coisas urgentes você não vai levar nenhuma. Tá? Mas aquilo que era importante e que você fez, você vai ter colhido os frutos em vida. Ok? E aquilo que era importante você não deixou de fazer, infelizmente você não vai ter visto os frutos. Tá legal? Arthur está dizendo aqui, alguma dica para incluir, considerar no planejamento semanal os imprevistos? Por exemplo, urgentes não importantes que surgem, né? Ou basta deixar um espaço para isso na agenda semanal. Arthur, você pode testar as duas coisas, tá? Você pode deixar alguns espaços ali vazios, tá? Agora, por experiência, espaço vazio ele é preenchido, tá? Então ele vai ser preenchido se você deixar o espaço vazio. Ele vai ser preenchido com as coisas urgentes, tá? Imprevistos, sempre vão haver imprevistos. Então eu estou te falando para fazer um planejamento, mas não quer dizer que a sua semana vai ser do jeitinho que você planejou, não. Tá bom? Você vai fazer um planejamento. Se você chegar 10% perto do que você planejou, legal, na primeira semana. Se na outra você chegar a 15%, muito legal. Se pouquinho a pouquinho, metade da sua semana acontecer do jeito que você planejou, maravilha. Tá? Se tiver uma semana que aconteceu 90% do que você tinha planejado, meu amigo, celebra, tá bom? Mas assim, o que eu estou querendo te dizer com isso? Que o planejamento não funciona? Não, ele funciona. Ele funciona muito. Ele vai te ajudar, porque você vai olhar cada semana, você vai olhar para trás e você vai ver que você fez. Vai ter algum daqueles momentos ali que você bloqueou para fazer as coisas importantes, né? E que não eram urgentes, que você usou para fazer aquilo mesmo. Tá? E aquilo vai te trazer um retorno. Tá? Então você aos poucos vai fazer mais e mais. Sempre vai ter imprevisto, ok? Quer deixar um espacinho do imprevisto? Deixa todo dia um espacinho do imprevisto, tá bom? Deixa ali meia horinha, né? 15 minutos do imprevisto, tá bom? Eu nem faço mais isso. O que eu faço é, eu tenho um horário para ver e-mail, porque atualmente os imprevistos sempre chegam por e-mail, né? Então eu tenho horário para ter o e-mail. E essa é uma dica importante, tá, pessoal? Não deixa a tua caixa de e-mail aberta o tempo todo, porque aí você vai ser perturbado o tempo todo, você vai ter imprevisto o tempo todo, tá bom? Marca nessa agenda semanal os horários que você vai ver o e-mail.
tá? Eu tento colocar final da manhã e, às vezes, meio da tarde, depois do almoço, algum momento ali que eu não estou com a energia plena, tá bom? Mas tem dia que eu boto um dia só, eu vou olhar só um momento. Pode ser final da manhã ou final da tarde. E aí eu respondo tudo. E ali os imprevistos acontecem. E ali eu resolvo os imprevistos, tá bom? Geralmente eu dedico pelo menos 1 hora para isso. Eu sei que eu não vou conseguir fazer em menos de 1 hora. Tá? Então, pela sua experiência, né, você vai gerenciando isso. Tá? Então, você está trabalhando, tá com trabalho ativo, maravilha, bota aí o horário dos e-mails na agenda. Legal? E esse horário vai ser o horário que você vai resolver imprevisto, pode ter certeza. Tá bom? Agora, não abre a tua caixa de e-mail naquele momento que você estiver fazendo as coisas que são importantes e não são urgentes. Tá? No momento que você estiver estudando, fazendo o teu curso, se trabalhando, meditando, fecha o e-mail. Tá? Fecha o e-mail, se precisar, até desliga o telefone. Às vezes deixa o telefone, o pessoal agora liga menos, né? Então só se for urgente mesmo, mas bota no silencioso para não ficar dando mensagenzinha, né? De WhatsApp, ok? Então é isso. Planejamento semanal super importante, beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais. Ok. Pessoal, eu apresentei aqui para você um método em 3 partes, tá? Cada uma delas a gente pode mergulhar ainda mais fundo, mas se você já começar a implementar elas na sua vida, você vai ver uma grande melhora, tá legal? Eu posso testemunhar pela minha experiência, posso testemunhar também pela experiência que eu tive com coaches, com pessoas que eu acompanhei em processo de coaching, tá? Eu já tive mãe de família que era assim super preocupada de levar o filho na escola, de trazer o filho da escola, de fazer a comida para o filho, de dar conta do marido, dar conta da casa e tal, estava sempre servindo os outros. Mas quando ela muda de atitude, ela começa a fazer isso aqui, muda da água para o vinho, da água para o vinho. E você vê às vezes uma pessoa que estava à beira da depressão começar a sorrir, porque ela está tendo tempo para ela está crescendo. Né? Então isso é super, super importante, ok? Cara, tem jeito certo, tem jeito errado de aplicar isso aqui, ok? Então, antes de mais nada, deixa eu te falar um jeito errado e um jeito certo. Mas antes de falar, se você ainda tem alguma objeção, isso não funciona para mim, eu acordo 4 horas da manhã, pode ter essa objeção, né? Acordo 4 horas da manhã para ir trabalhar, volto só às 11 da noite, não tenho realmente tempo nenhum e tal. Então, primeira coisa, isso é sustentável para você? Você quer ficar assim até o final da sua vida? Provavelmente não. Então você precisa ter tempo para se trabalhar e fazer as coisas importantes que não são urgentes, tá? Então você tira esse tempo. Como que eu faço? Porra, não tenho tempo. O que você faz no transporte até o trabalho? Vê se dá para incluir alguma coisa lá. Tem tempo morto no trabalho. Se o teu trabalho é presencial, você pode observar que tem tempo morto. Tem horário que todo mundo vai sair tomar café, jogar a conversa fora. Você pode usar esse tempinho, né? O pessoal que está aqui comigo está usando o almoço, né? E eu espero que tá investindo em si, né? Com certeza. Né? Então, parabéns, ok? Tem gente que fala assim, mas eu tô endividado aí que eu tenho que trabalhar mais ainda. Cara, se você se trabalhar, se você investir em afiar o seu machado, num futuro não tão longínquo, você vai ganhar mais por hora. Você vai poder cobrar mais, né? A Carol é fisioterapeuta. Quanto mais ela investir nos conhecimentos dela, mais ela vai poder cobrar pelo trabalho dela, né? E assim vai. Eu disse que tem jeito certo e jeito errado de aplicar. Um jeito errado, tá? É importante vocês ouvirem isso. Um jeito errado de fazer isso aqui, esse método, é fazer sozinho. Se você sentar, viu, Arthur? Se você sentar domingão sozinho para fazer teu planejamento da semana, não falar com ninguém, não incluir ninguém nesse processo aí, cuidado, tá? Cuidado, pode dar problema. Se você tem um companheiro ou tem uma companheira,
inclua o teu companheiro e a tua companheira nesse processo de planejamento semanal. Se você tem filhos e mora com eles, inclua os teus filhos também. A gente fez aqui, a gente incluía Rudá, né, nesse processo. Quais são as atividades dele na semana, o que, que ele quer fazer, quais os momentos também que ele vai ter e quais os momentos que a gente precisa, cada um, na sua atividade e quais os momentos que a gente vai ter junto também, ok? Esse tem que ser um processo de diálogo. Então, o jeito certo de aplicar isso aqui é com diálogo, tá? E o diálogo significa que você precisa ver claramente o que é importante para você, comunicar a respeito disso com o outro. E também estar prestes a ouvir, estar com os ouvidos abertos para escutar o que é importante para o outro também. Se a gente está num relacionamento, a gente precisa ter essa escuta mútua. Nem sempre o que é importante para o outro vai ser importante para mim. Mas se eu amo a pessoa com quem eu estou, poxa, eu vou fazer um esforço, se é tão importante para ela, acaba virando importante para mim também, né? E essa atitude é importante, ok? É importante fazer esse planejamento semanal com diálogo, com abertura, né, de espírito, tá bom? Então, o jeito errado de fazer isso aqui é sozinho. O jeito certo de fazer isso aqui é junto, tá? Se você vive com alguém, é junto, tá? Precisa comunicar e incluir. Pode ser uma cerimônia, um ritual que você vai fazer todo domingo com a sua esposa, com o seu esposo. Pode ser uma pequena reuniãozinha da família. E pode ficar muito agradável ao longo do tempo, nem sempre pode ser fácil, porque às vezes a gente quer que o outro faça do jeito da gente, né? Mas é uma questão de compartilhar, né? Compartilhar o tempo que a gente tem aqui na Terra. A gente não tem um tempo infinito, mas se a gente está decidindo compartilhar o nosso tempo com pessoas que a gente ama, isso aqui é um método para fazer isso, tá? Utilizem essas ferramentas para compartilhar o tempo que você tem da melhor forma possível, utilizar esse tempo da melhor forma possível. Que tempo é vida, né? Então, se a gente ama, a gente compartilha pelo menos um pouquinho de tempo com as pessoas que a gente ama. Agora, se a gente não tem tempo para si, aí fica difícil. Aí a gente acha que só está servindo os outros e não está se satisfazendo, aí a gente não se sente amado, aí já entra um monte de coisas que, que não são sustentáveis ao longo prazo. Tá? A gente paga a fatura no longo prazo de uma maneira ou de outra, seja na saúde, seja no relacionamento, seja na frustração pessoal, né, que acaba refletindo aí até de forma psicossomática, tá bom? Então vamos fazer esse planejamento junto, vamos colocar na agenda semanal o que é importante, garantir que está ali também o que é importante e não urgente, não só as coisas urgentes, né? Proteger o espaço disso, tá legal? E então, para finalizar, queria deixar um pequeno passo para vocês aplicarem, que é o seguinte: primeiro terminar de preencher, né, a tabelinha que você fez, ali o gráfico, né, e colocando ali nesse gráfico as coisas que você sonha também, tá bom? E aos poucos, ir colocando isso na tua agenda semanal, semana a semana. E se você tem um companheiro, uma companheira, o passinho aqui para implementar é você mandar uma mensagem, manda uma mensagem agora para o seu companheiro, para sua companheira, dizendo que você quer ter um tempinho com ele ou com ela para organizar a agenda semanal, tá bom? Para fazer o planejamento semanal, para conversar do que é importante para você, que você agora, talvez com esse exercício, tenha mais clareza, né? E compartilhar simplesmente esse exercício com o seu companheiro, sua companheira, tá bom? Manda uma mensagem para ele ou ela agora, ok? Um grande abraço, um beijo no coração, abração.